nossos ouvidos e corações o anúncio com muita alegria, Kátia Silene Botelho. A alegria é nossa, né, em poder estar aqui nessa noite com vocês, sendo recebidos com essa música que envolve os nossos corações. Tem um amigo nosso lá do Colégio Allan Kardec em Minas, o Saulo, sobrinho neto de Eurípides Barçanufo, que ele sempre diz que a música atinge lugares da alma onde a palavra não pode chegar. E eu me sinto sempre assim quando estou no lugar com esse tipo de música, com essa vibração. É uma grande alegria. Nós agradecemos pessoalmente também em nome do Movimento de Amor ao Próximo pelo convite tão carinhoso que vocês fizeram. Quando foi feito o convite, na realidade, nós ficamos pensando qual seria o tema para nós batermos um papo nessa noite. Numa casa tão amorosa, são tantos os assuntos que nós poderíamos falar, mas essa casa, que é tão cheia de energias carinhosas, merecia um assunto que estivesse na mesma altura do seu padrão vibratório. E então, resolvemos falar do nosso querido Fabiano de Cristo. Fabiano de Cristo, acredito que muitos já conheçam. Nós vamos poder dar alguns traços da vida desse espírito luminar. Ele é um dos mentores da nossa casa, juntamente com o Francisco de Assis. Então, é sempre uma emoção muito forte poder falar de Fabiano. Nós temos que fazer uma viagem no tempo para lembrar de Fabiano. Nós vamos lá para o ano de 1676, na aldeia de Soengas, em Portugal. Como ninguém erra de endereço, nosso querido Fabiano, que naquele período se chamava João Barbosa, nasceu naquela região, numa família bastante numerosa e humilde. João Barbosa ouviu muito falar sobre o Brasil à medida que foi crescendo. Ele, os primos, ele tinha uma veia empreendedora já para aquela época. Era uma pessoa que tinha ambições de enriquecer. E naquele período, o que mais se falava era do ouro, dos minérios, de tudo que as terras novas que o Brasil oferecia. E Fabiano não teve dúvidas, se organizou e veio para o Brasil. Bem sabemos, analisando a história de Fabiano, que a riqueza que ele viria buscar era uma riqueza que iria muito além da compreensão que por ora ele podia perceber. Outrora, Fabiano, nosso José de Anchieta, que juntamente com Manuel da Nóbrega fundaram o nossa São Paulo. É um espírito totalmente compromissado com o processo de evangelização dos nossos espíritos. Um irmão que naquela nova oportunidade reencarnatória vinha ainda aturdido pelos interesses materiais, mesmo já sendo espírito com uma bagagem na qual poucos tinham no processo reencarnatório, ele ainda estava distraído com as coisas do mundo. As coisas do mundo que nos distraem tanto e que temos que observar que se o próprio João, que já trazia na sua bagagem tantas e tantas vivências de trabalho junto ao Cristo, ainda se encantava com o brilho do ouro, com o verniz do mundo, com as coisas que as traças corroem. Assim é que chegou no Rio de Janeiro e caminhou por toda a região litorânea, em Paraty, todo o Vale do Paraíba, na própria Caraguatatuba, fazia negócios. Mas num determinado dia, sentia que havia conquistado tudo aquilo que esperava nos seus sonhos adolescentes de Portugal,
tinha ajudado financeiramente familiares, colaborado com muitos irmãos, mas havia algo que não sabia como resolver. Um vazio na alma, algo lhe faltava. Ele andava pelas ruas com o pensamento distante, naquele dia em que o mundo, mesmo repleto de pessoas, parecia estar sozinho. Quantos muitas vezes se sentem desta forma, com tantas pessoas ao lado, mas num vazio interior, onde a solidão chama profundamente. São chamados da alma, do espírito, no compromisso reencarnatório de relembrar aquilo que foi assumido. Ninguém chega aqui por acaso, no endereço errado, ou sem um planejamento programado no melhor formato para amar e evoluir. E também assim, o nosso João Barbosa se encontrava neste momento. Era o momento da estrada de Damasco de João, aquela mesma estrada que transformou Saulo em Paulo. João também adentrava um dia onde aconteceria um divisor de águas em sua vida. Ele passando, viu ali um homem inerte, caído. Outros transeuntes passavam por ali e ninguém sequer foi ter com o irmão caído, como se fosse uma cena normal. João então se dirige, tenta recobrá-lo, ver o que aconteceu, se estava morto ou não, observa que tem vida, bastante machucado, e ele diz: fui presa fácil de assaltante. João acalma o homem, procura uma estalagem mais próxima e fica junto dele. Socorro completo. Não apenas ver o que aconteceu, não apenas estender a mão, mas estar junto. Quanto é importante encontrar pessoas como João Barbosa, que nos momentos de dificuldade caminham junto. Mesmo sem saber quem era, de onde vinha, para onde ia, viu ali um irmão de caminhada que necessitava de ajuda. Então, João passa a noite na estalagem, vendo que o homem necessitava de cuidados. A febre era alta e ele ali procurava ministrar todos os cuidados até que amanhecesse e pudesse então procurar ajuda mais especializada para atender o irmão que havia sido vitimado de assaltantes. Mas então, nessa estrada de Damasco, eis que o irmão, no meio de um transe, enquanto a febre aumentava, se dirige a João dizendo: amigo, estou aqui. Como se fosse alguém muito conhecido de João. João, de salto, não entende? Seria aquele irmão caído? Um ente querido, amigo de outrora, que ele não havia reconhecido? Quem és? E a voz responde através do irmão adoentado: sou eu, João, aquele que você acompanha há muitos séculos. João, num misto de temor, pensando que o homem delirava, dado o estado, diz assim: João, eu só pude me aproximar de ti neste momento porque parte de meu coração sempre está onde tem o coração de um aflito. Quando tu te aproximaste deste irmão, tu também chegaste mais perto de mim. Eu sou Jesus, João, e venho aqui te pedir para que modifiques a tua vida, o compromisso que assumistes e que darás continuidade nesta oportunidade. Continua necessitando do teu auxílio. Urge tempo onde as coisas haverão de modificar, e muitos como ti
serão chamados a dar o testemunho. Tu, Espírito, servidor do Pai, companheiro de longas caminhadas, chega de olhares ao verniz do mundo e vem na direção do trabalho com um Pai maior. João, completamente aturdido, não sabia como lidar com aquelas emoções. O próprio Jesus se fizera presente no chamamento naquela noite. João, através do magnetismo daquela voz envolvendo o irmão, na manhã seguinte, toma todas as precauções para que o enfermo fosse atendido e passa, naquele momento, a começar a entender como deveria utilizar a oportunidade reencarnatória. Acho que todos nós sempre pensamos muito nisso. O que vim fazer aqui? E Fabiano, ainda João Barbosa, porque ainda não havia assumido o hábito como frei, com certeza nos dá um grande exemplo, que sempre que aproximamos do próximo, que sempre que estamos atentos a auxiliar, Jesus vem ao nosso encontro. E todos nós temos algo a fazer. Precisamos trabalhar profundamente nesse momento planetário para não nos distrair. As distrações do mundo são muitas. Os ataques são diversos. A limpeza precisa acontecer. Mas sempre quando se coloca mais luz, a sujeira fica mais evidente. O espírito só evolui, nunca evolui. E nessa evolução, todos nós temos um papel nesse mundo. Como nosso irmão português, João Barbosa, cada um tem sua história, o seu livro para escrever um novo capítulo. Cada reencarnação que nós temos, como dizia o nosso Chico uma vez muito interessado em saber quantas encarnações será que nós já tivemos, nós que estamos aqui nesse orbe, e ele pergunta a Emmanuel. E o Emmanuel diz assim: Chico, mais ou menos na ordem de 1.500 a 2.000 encarnações. Mas nós vamos chegar na casa do 1 milhão. Então, nessas oportunidades, olha quanta história nós temos para escrever. Para que tanta ansiedade? Para que tanta preocupação? Muitas vezes a gente se apega num probleminha, numa situaçãozinha que é desse tamanho. Meu marido, o Ricardo, que está aqui, ele estava dizendo outro dia o seguinte lá no MAP, que você pega uma folha de papel em branco e você põe um pontinho de caneta. Pode observar que teu olhar vai para onde? Para aquele pontinho no papel. Você esquece de ver toda aquela folha do papel. Por quê? Porque nós temos uma tendência a sempre olhar um detalhe, um ponto, um probleminha. Então nós precisamos repensar a forma como nós estamos vivendo. Nós acreditamos de fato em Deus? Nós somos cristãos? Então tudo posso naquele que me fortalece. Nós temos que ter a certeza do amparo de Deus. São dias desafiadores? Sim, mas são dias desafiadores pela necessidade do nosso espírito de modificação, de nos aproximarmos não apenas no culto exterior, mas na vivência do Evangelho de Jesus em nossas vidas, com novos hábitos, em todos os sentidos, hábitos materiais, porque muitas vezes a gente passa 1, 2, 3, 4 vidas não aproveitando a oportunidade como poderíamos. E tem tantos irmãos nos acompanhando, torcendo por nós. E João era um exemplo que aproveitava a vida. João, então, naquele chamamento de Jesus, passa a mentalizar, a esboçar um novo caminho de vida. Mas como seria? E o último ponto
que fecha esse processo de chamamento para João é um sonho que ele tem com o seu mentor Francisco de Assis. Ele sonha com Francisco abraçando e fortalecendo o chamamento, dizendo que era hora de parar de estar em movimento, viajando, que ele precisaria se recolher para começar a exercer o trabalho como um irmão de Jesus. E é então, quando ele decide, faz o voto de pobreza, que é um dos 6 itens do Código Franciscano, interiormente, espiritualmente com Francisco, e doa toda a sua fortuna, parte para os familiares, parte para trabalhos assistenciais e parte para a própria igreja. E resolve então se dedicar ao convento de Santo Antônio, no Rio de Janeiro. Ele por muitos anos ficou em Angra, ali em Paraty, mas ele veio a desencarnar lá no Rio de Janeiro, ali no Largo da Carioca. Fabiano, ainda João, foi muito orientado pelos irmãos, porque disseram: meu filho, o responsável pelo convento disse: meu filho, você não estudou, você teve muito sucesso comercial em sua vida, e aqui, para os que entram para a ordem e não estudaram, você será apenas um irmão leigo. Caberá a você a fazer serviços que são, na realidade, bastante operacionais, de limpeza, de cuidados, de portaria. Você tem certeza que você quer largar a vida do mundo para essa nova vida? Decisão difícil, né, gente? Muito difícil. E ele estava convencido. Jesus já havia o chamado. Francisco de Assis era um de seus orientadores. E assim, no dia 11 de novembro de 1704, o nosso João Barbosa passa a se chamar Fabiano de Cristo na ordem, com a função de porteiro. Tem muitas histórias de Fabiano e a gente vai pincelar rapidamente algumas delas. Aquele período era um período onde havia muito sofrimento ligado à escravidão. E ele, como porteiro, muitas pessoas iam se socorrer. Um desses dias, um escravo veio bater, as pessoas o chamavam de Pai Fabiano. Pai Fabiano, me guarda, eu estou foragido. Estava bastante machucado. Pai Fabiano cuida de todos os seus ferimentos, dá-lhe de comer, mas havia aprendido com Jesus e com Francisco que nós precisamos do pão da vida, do pão do Espírito. Não perdia uma oportunidade em também orientar. E então, naquele momento de desespero do escravo, que dizia que ia sair em fuga, só havia ali parado para ter o socorro, com muito medo, Fabiano orienta para que ele volte para a senzala. O escravo não consegue entender, mas ele explica da forma da visão espiritual. Porque para os olhos materiais, a dor, o sofrimento, a injustiça que aquele irmão estava sofrendo, nós sabemos que nós vivemos a lei de ação e reação. Não cai uma folha de uma árvore se não for pela vontade de Deus. E nos sofrimentos que nós passamos, tem algum motivo de aprendizado. Então ele orienta esse irmão para que volte, para que aceite com resignação o que havia sido imposto. E ele disse: mas vão me matar se eu voltar, porque todos que voltam são açoitados até a morte. Ele disse: eu vou junto com você, eu vou junto com você intervir
para que o teu Senhor te receba e possa te perdoar. Nem os escravos, nem os senhores entendiam que homem era esse que fazia os escravos voltarem resignados para a senzala no bom comportamento e que orientava os senhores dos engenhos, das fazendas, a começarem a ter uma nova visão com aqueles irmãos. Fabiano falava ao Espírito. Nessas histórias de Fabiano, nós temos um momento que um casal foi procurá-lo. Estava bastante agitado. Ainda bem que hoje os casais não brigam mais e não se agitam mais, né? A gente fica tão feliz de saber que hoje nós não temos mais esse tipo de problema. Os casais vivem muita harmonia, com muito amor, não falam mais palavras ácidas, não se desrespeitam, né, amor? Graças a Deus os casais agora vivem assim, mas naquela época era diferente. E esse casal chega bastante agitado, dizendo, um colocando a culpa no outro, porque briga de casal é assim, né? É uma energia que é uma loucura. O outro sempre tem a culpa. O Silvio Lemos, que faz palestra também aqui, nosso compadre e amigo, o Silvio sempre fala, é advogado. E daí ele diz assim, gente, a gente faz júri, faz a parte de direito penal, mas às vezes num divórcio a energia é mais pesada do que num júri para você lidar. Não é? Então, olha só, isso porque ama, casou, tá junto, imagina, obsessão de encarnado para encarnado, a gente precisa tomar cuidado com isso, né? E foi essa situação que naquele momento acontecia ali na porta do convento. Os outros freis queriam mandar logo embora, disse que aquilo não era assunto para resolver ali, que eles fossem resolver em casa, mas o nosso Fabiano amoroso disse que entrassem, que sentassem, que se acalmassem, se ele poderia rezar por eles. A oração tem um poder, né, gente? É muito importante nós criarmos não só o hábito da oração, mas entender que ela, além de hábito, nós temos que ter uma compreensão daquilo que ela significa, porque ela tem um poder absurdo na nossa vida e no que a gente pode envolver nela. E Fabiano era assim, sabia a potência de uma oração e com aquele coração tão amoroso, reza por aquele casal. Quando termina a oração, toca o sino do convento. E daí vem vários freis correndo para falar com o Fabiano. Haviam deixado uma criança na porta do convento. Era muito comum nessa época as pessoas que iam doar crianças que infelizmente não ficariam, deixavam na porta do convento. E daí Fabiano, e o casal, ele vê que o casal fica emocionado de ver aquela criança. E daí Fabiano diz: chegou a glória de Deus, a graça do Senhor. É um presente para esse casal. Agora eles irão se ocupar e serão os pais desta criança. E o casal realmente aceita a criança, porque diziam que por muitos e muitos anos eles gostariam de ter um filho, mas eles não tinham. Eles diziam assim, claro que não é assim, o lar abençoado por uma criança. E chegava, através da oração de Fabiano, a esse lar abençoado, uma criança, para que eles se ocupassem realmente com o que fazia sentido na vida. E olha que belo exemplo que Fabiano nos dá nessa história, porque muitas vezes, né, principalmente nos casais de conflito, a última coisa que se pensa são nos filhos, né, e nas crianças. Então, nós precisamos entender os compromissos reencarnatórios, o ambiente da família e do lar, para que a criança, aquele espírito que foi trazido até ali, e ninguém nasce no endereço errado, como nós já falamos pela terceira vez. Estão pedindo para repetir isso aqui, não sei porquê. Deve ter algum motivo, acho que eu estou precisando ouvir, gente. Quando a gente fala, os ouvidos da gente é o primeiro que ouve, né? E talvez mais alguém junto comigo. Nós precisamos atentar para as crianças, né? E no processo especialmente de evangelização.
Porque hoje nós vemos um desenvolver de tudo que a criança quer, né? A criança escolhe com 3, 4 anos que roupa que ela vai vestir, o que ela vai usar, o que ela vai comer, absolutamente tudo. E uma preocupação muito grande, né? Onde vai estudar, escolas, né? Além da escola normal, você fazer curso de inglês, curso disso, curso daquilo, bacana. A gente sabe que precisa preparar para o mundo, né? E tudo mais. Mas e o processo de evangelização do Espírito, de preparar para ser feliz com base na vivência do Evangelho de Jesus? Para exemplificar através do lar atitudes, hábitos que não sejam nocivos ao Espírito, que ataquem a nossa situação, como por exemplo as bebidas alcoólicas, que são permissivas e estão muitas vezes nos brindes, nas festas e nos lares, e que as pessoas não querem nem falar. Que mal tem uma cervejinha, que mal tem um vinhozinho no final de semana. Chega no plano espiritual e vamos ver o que nós vamos brindar no plano espiritual. Os processos obsessivos, seríssimos, ligados aos processos com bebida, de irmãos que desencarnam e não tendo a bebida no plano espiritual, se aproximam daqueles que têm esses hábitos. Então nós precisamos repensar. Esses outros hábitos, da maledicência, da fofoca e de tantas coisas que nos parecem muitas vezes normais. Na sintonia que nós colocamos, ou do programa de televisão, muitas vezes escutamos uma música elevada num padrão como desta noite, e chegamos em casa, sintonizamos ali numa situação que foge a outra vibração. Nós precisamos escolher o que a gente quer para dentro da nossa casa e para dentro do nosso pensamento do coração. A escolha é nossa. Não é fácil, não. Nós somos espíritos ainda em evolução, mas nós precisamos nos conscientizar e dar o primeiro passo. O tabaco, quantas pessoas doentes, mas não queremos dizer não aos outros, como se eles fossem parte integrante daquilo que somos. Ansiedade, depressão, síndromes do pânico, e dizemos, eu sou ansioso, ou sou ansiosa. Não, eu estou. É estado patológico. E nós precisamos nos libertar de tudo isso. Um passo de cada vez. O nosso Fabiano de Cristo, nessas histórias todas, recebeu um pai desesperado, com um filho endemoniado. Os três, da mesma forma que agiram alguns com aquele casal, disseram, não, nós não podemos ter esse rapaz aqui, ele é muito agressivo. E o pai dizia mesmo, eu tenho que deixá-lo amarrado. E Fabiano olha para aquele irmão com profunda piedade, relembra de Jesus no Largo de Genezaré, enquanto conversava com espíritos dementados, e pede a Jesus que oriente aquele irmão, pede a Jesus que modifique aquela situação. Ele pede ao pai que desamarre, o pai diz, não tem condições, ele é muito agressivo. E ali, o rapaz já numa situação de subjugação, num processo obsessivo que não era mais simples, já estava num outro estágio, se debate, começa a uivar e falar várias coisas. E Fabiano começa a rezar não só por aquele rapaz, mas Fabiano começa a rezar por todos aqueles espíritos que acompanhavam esse irmão. Muitas vezes são legiões de espíritos que perseguem determinados irmãos, principalmente aqueles que nos compromissos reencarnatórios são localizados. Uma determinada viagem que fizemos para Minas, a dona Aparecida do Hospital Fogo Selvagem ainda estava encarnada, e Chico também. E havia lá
um rapaz, eu não sei se ele ainda continua vivendo lá, que faz muito tempo que eu não voltei. A neta da dona Aparecida é que toca o negócio ainda lá, deu continuidade, o Hospital do Fogo Selvagem, da doença do pênfigo, não sei se vocês conhecem, que é aquela, né, parece que a pessoa está pegando fogo, é uma prova muito grande. Chico dizia, inclusive, que muitos irmãos inquisidores estavam ali com aquela doença, que eram inquisidores do passado. Ele orientou por muito tempo a dona Cida, quando ela se converteu ao espiritismo. E tinha um rapaz muito grande, que ele nunca caminhava para frente, sempre caminhava. Lembra? Conheceu, Adriana? Né? Então, lembra dele? Sabe qual a orientação que o Chico deu? Ele era um espírito de Mussolini encarnado. E o Chico diz para a dona Cida assim: Cida, e eu não estou dizendo isso por curiosidade, porque essa curiosidade de quem foi, quem deixou de ser, é só para entender o processo de amparo de Deus, mesmo nas situações mais difíceis. É nesse processo. Pelo histórico de Mussolini, a gente não sabe anterior, dá para se imaginar. E ele não olhava nos olhos, né? Era uma pessoa assim, a cabeça um pouco torta, um estado assim bastante fragilizado. Quem conhece, várias pessoas conheceram, né? Bastante fragilizado. E o Chico orienta a dona Cida dizendo: Cida, aqui é uma espécie de hospital espiritual, no qual você recebe espíritos que eles estão encarcerados em determinados corpos, e eles não poderiam estar em outro lugar pelo volume de perseguição que eles têm. Então aqui ele está mais protegido. É muito interessante. E ele por muitos anos ficou ali. Uma vez nós fomos numa caravana, uma moça que nós nem conhecemos tanto, foi na caravana com o pessoal da Casa do Jô, nós participamos, e ele não olhava para ninguém nos olhos, e naquela moça ele olhou e disse que pediu até que ela rezasse por ele, porque disse que de alguma coisa ele identificou alguém que ele lembrava, ou ela mesma, talvez era um espírito reencontrando. Ela ficou bastante sensibilizada. Por que eu digo isso? Porque seja o nosso irmão aqui no Brasil, na Casa do Fogo Selvagem, ou lá atrás, esse filho desse irmão que estava dementado junto a Fabiano, podem se libertar. Fabiano, nessa oração, em todo esse trabalho, conversa e doutrina principalmente o espírito algoz perseguidor, e consegue, com o magnetismo presente, envolvê-lo em perdão. Por quê? Porque Fabiano fala do amor que tinha também por esse obsessor. Porque muitas vezes nós oramos, rezamos, damos passe, participamos de todas as atividades na casa espírita com aquele que está em desequilíbrio, mas esquecemos de amar profundamente aquele que está perseguido. E nós sabemos que nos processos obsessivos não tem vítima e algoz. As relações são de reajuste. Que nós possamos reajustar os nossos caminhos. Se temos ali na nossa caminhada alguém que é o nosso, sabe aquela história, aquele calo no pé que dói? Põe o sapato, aquele calo que dói. Quem já teve calo sabe que dói. A gente precisa focar em reorganizar com essa pessoa. Francisco de Assis nos ensina, e André Luiz orienta e enfatiza isso também, que nós ainda falamos em perdão porque nós somos melindrados, nós nos ofendemos. Francisco nos convida a ser inofendíveis. É difícil, muito difícil. Mas a gente não pode se melindrar por qualquer coisa. Nós precisamos repensar aquela pessoa que a gente não abraça faz tempo, aquela pessoa que sempre quando se encontra te causa um mal-estar. Modifica. Se a pessoa não modificar, você já fez a sua parte. O próprio Chico, no livro Evangelho de Chico Xavier por Bacelli e Márcia colocaram isso no livro, conta que tinha ali dois senhores que não se entendiam. E um deles veio, num determinado dia,
falar Chico por tantos anos. Eu fiquei imaginando o dia que ele viesse me pedir perdão, porque eu estava certo. Eu fiquei esperando esse dia. Olha só, muitas vezes a gente quer ser perdoado de alguma coisa porque a gente acha que tem razão. E ele disse, e foi tão importante o dia que nós nos encontramos, porque eu notei que ele tinha se preocupado muito menos com a ofensa. Ele estava numa situação muito mais preparada do que a minha para perdoar. Eu ficava remoendo isso por anos e anos, e até adoeci. Mas ele não. Ele disse que sentia a falta dos nossos tempos de amizade. Então, gente, se está de mal de alguém, se está com o coração apertado por causa de alguém, se tem alguém ali que quando pensa dá até arrepios, precisamos pedir que Fabiano de Cristo nos envolva. Fazer as nossas orações. Nós espíritas não afirmamos, apenas lembramos que se Fabiano é José de Anchieta, quem ele é também? Dizem que é o nosso querido Chico. E tem um grupo que diz também, tem até algumas coisas que Chico deixou escrito, mas isso a gente está falando só, não dá para afirmar, que é Santo Antônio também. Não por acaso Fabiano vai para o convento de Santo Antônio. Santo Antônio esteve lá no século XII, acho que mais ou menos, encarnado por aqui. Então olha só, aqui a gente conta essas historinhas só para a gente pensar, falar, mas parecia mágico. Fabiano ia lá, um dementado que está dementado há anos e fazia aquela oração e passou. Não. A energia daquele espírito vai saber quanto tempo se preparou para aquecer aquele momento, como ele na estrada de Damasco dele. Agora, eu gostaria de lembrar uma história também de Fabiano, que às vezes acontece do nosso lado e a gente não percebe. E nesse momento planetário nós temos que ficar muito atentos a isso também. Que história que é essa? André era um rapaz que Fabiano tinha ajudado a cuidar da saúde dele. Fabiano, além de porteiro, virou enfermeiro do convento e também cuidava das dispensas dos alimentos, ia pedir alimentos para as pessoas e sempre dizia que o pão da vida, ele não dava só alimento. Naquela época era comum a pessoa ir procurar os freios, receber o alimento e ir embora. Ele não, ele conversava, por isso que o pessoal dizia que ele fazia bagunça, porque ele evangelizava na realidade. O pão, através do pão da vida, né? E o André chegou e disse assim: ai, pai Fabiano, eu vim me despedir do senhor porque eu vou viajar. E eu gostaria muito de agradecer ao senhor por tudo que o senhor fez por mim, como eu estou melhor, isso, aquilo. E Fabiano, mas você vai viajar, meu filho? Vou. E quando você volta? Eu não devo voltar, eu estou indo realmente para ficar, para onde eu vou. E conversa. Mas você está com pressa, você vai agora? Então, já que você é grato, eu quero te pedir uma coisa. Vem me ajudar com o senhor, era um senhor lá enfermo, que era cego. Vem me ajudar, porque nós precisamos ajudar a alimentá-lo e tudo mais. E daí, o rapaz, sem ter o que falar, André acaba acompanhando o pai Fabiano para esses cuidados. E ouvindo esse irmão acamado, começa a falar com o pai Fabiano, que ele mesmo não vendo as belezas do mundo, ele queria muito agradecer a Deus por tudo que era a vida dele, por ele ainda estar por aqui, pela oportunidade. E uma pessoa cheia de amor no coração, cheia de resignação, aceitando as privações da matéria de uma forma muito lúcida. E o pai Fabiano vai falando com ele e ele diz assim: e eu quero muito ficar por aqui, porque você vê, diferente do meu filho, o meu filho partiu através do suicídio. E ele conta e vai falando. Quando André ouve toda essa situação, André percebe que na realidade o pai Fabiano indiretamente usou esse irmão acamado para que ele ouvisse a história e repensasse, porque a viagem era uma viagem de fato sem volta. E nós que somos espíritas sabemos, ou simpatizantes da doutrina,
a dificuldade que é uma oportunidade reencarnatória. Nós sabemos o quanto o suicídio tem acontecido nas famílias, inclusive com crianças. Lá em Caraguatatuba nós temos tido muitos atendimentos de jovens na escuta psicológica de 12, 13, 14, 15 anos. E o suicida dá sinais. Então vamos ficar atentos. Como estava o pai Fabiano nesse dia que esse irmão procurou. Esse livrinho do Roque Jacinto tem essas e muitas outras histórias de Fabiano. Não deixem de ler. Como o nosso tempo já está encerrando, eu gostaria de falar um pouquinho para vocês do desencarne de Fabiano. Ela é recheada de histórias lindas, de um magnetismo imenso. Fabiano, ele preveu a própria morte, com o próprio desencarne, né? Porque a gente sabe que a morte não existe. 3 dias antes, ele começa a se despedir, fala para o superior, começa a se despedir das pessoas, de todos. Desde o governador do Rio de Janeiro, que foi o primeiro conde de Bombadela, que ele curou também, através das orações, até o mais humilde dos servos, ele ia lá se despedir. Era uma pessoa querida por todos, independente da situação financeira. Todos amavam o pai Fabiano. E pai Fabiano, no seu desencarne, deixa de forma muito tranquila, espiritualmente ele mesmo faz o seu próprio desligamento, e junto com um grupo de espíritos luminares, quem o recebe? Francisco de Assis, com outros irmãos. Nesse momento, ele quer ajoelhar e abaixar a cabeça quando ele vê Francisco. E Francisco diz, não permite. Francisco levanta e diz, bem-vindo à casa de nosso Pai. Já pensou desencarnar e encontrar Francisco de Assis? Já deve ser uma loucura. Agora não para por aí. E por que eu estou contando isso para vocês? Para vocês pensarem, pelo menos é o que eu penso, a minha reflexão. Que espírito é esse? Que espírito é esse de Fabiano? Por quê? Os espíritos se afastam, começa num processo uma cruz se materializar, daquela cruz iluminada materializa-se Jesus. Daí ele não aguenta, né? Ele ajoelha, dado ao magnetismo de Jesus, ele não consegue olhar para Jesus, fica de cabeça baixa, e Jesus volta a olhar para ele e diz, Fabiano, para onde queres ir? Quais são teus planos? Porque ele voltava como espírito mais uma vez completista no seu processo reencarnatório. E ele, de cabeça ainda baixa, diz, mestre, se me permites, eu nunca consegui esquecer no momento do Gólgota, quando tu disse, eles não sabem o que fazem, e tu perdoou a cada um que fazia aquele ato, porque o teu imenso amor ama aqueles que não te amam, ama aqueles que te perseguem e caluniam, ama todos indistintamente. E Jesus, meu mestre, se eu posso pedir, eu quero continuar trabalhando e entendendo, através das aflições do mundo, o teu amor. E me permita, Senhor, voltar sempre para o orbe terrestre, para ser o porteiro de onde escolheres que eu vá. Muita paz.